tudo isso para atingir o quê? O objetivo que foi planejado, né? Ou então os objetivos, temos objetivos gerais, objetivos específicos, objetivos globais, dependendo do que foi planejado. Então, já acabaram as habilidades do administrador? Não, não só isso, tá? Então, para ser um bom administrador, ele além de ser proativo, ele tem que ser ilibado. Sabe o que é ser ilibado? Tem muita gente que não conhece essa palavra, né? Ilibado. Então, ilibado tem a ver com uma pessoa que não tem mácula. É uma pessoa ficha limpa. Ele não cometeu nenhum crime, ele não está sendo processado por fraude. Então, ele é uma pessoa que não tem delito, ele é uma pessoa íntegra, né? Não tem nada que abone, né, o exercício da sua atividade. Ele deve ser ousado, criativo, bom exemplo, né? Um chefe, ele tem que fazer, mostrar o exemplo. Então, se o chefe tem uma atitude que não condiz com o seu cargo, então ele deve ser trocado, né? Ele não é um bom administrador. Tem que cumprir promessas, tem que ser ético, um bom líder, cooperativo, ajudar os funcionários e colaboradores a crescerem junto com a empresa. Porque você não pode pensar na empresa só com o objetivo do dono da empresa, né? Você tem que observar a empresa também, a empresa e os funcionários. Que se os funcionários não estiverem satisfeitos, eles não vão executar as atividades da maneira mais adequada. Então a empresa perde. Então todo esse grupo tem que caminhar junto em prol do objetivo. Então tanto o dono da empresa ou o chefe, ele tem que alcançar o objetivo, como os funcionários têm que ser, eles têm que ser valorizados. Então, e vice-versa, o funcionário ele não pode tentar destruir a empresa, porque se ele tentar fazer a atividade errada, fazer com que a empresa entre em prejuízo, ele está prejudicando a si próprio, porque dentro da empresa ele recebe o salário todo mês. Então, se a empresa vier a entrar em falência, ele vai perder aquele emprego, e hoje em dia o emprego não está tão fácil, né, de se encontrar. Dependendo da sua qualificação ou das habilidades que você tem ou que não tenha, né? Quanto mais habilidade, mais fácil de se ter empregabilidade. Quanto menos habilidade, mais difícil de se ter empregabilidade. Então, para ser um bom administrador, nós temos que fazer investimentos constantes na formação profissional, né? Sempre estudar, se manter atualizado, manter-se informado, procurar ter sempre uma visão global das coisas. E quando eu falo em visão global das coisas, a gente tem que preparar as pessoas para não acreditarem, às vezes, na primeira coisa que é mostrado para ela, né? Não sei se vocês conhecem o conceito de verdade, que a verdade é como um cubo, né? Você vê a face que estão lhe mostrando, acredite, a verdade é essa. Mas você não pode acreditar naquela primeira face que lhe mostra, você tem que virar, você tem que olhar, né? Para você conseguir entender isso. Então você tem que ter mais reflexão, um pensamento mais reflexivo, para poder entender sobre isso. Desenvolver um espírito empreendedor, né? Saber trabalhar em equipe, ser flexível, né? Um bom administrador, ele não pode ser tão rígido em suas decisões, né? Porque às vezes tem situações que a rigidez pode vir a causar um dano na empresa. Então eu gosto de falar dessa história de rigidez e flexibilidade com uma historinha, né? Então a gente tem uma tempestade, a gente tem uma árvore muito rígida, então se ela for muito rígida, numa tempestade forte, ela quebra, tá? Mas se ela for flexível, não, na grande tempestade ela vai e volta. Não pode ser mole, porque se for muito mole aí também se dissemina. Então a gente tem que ser flexível, tem que trabalhar isso. Se a gente não tem uma personalidade tão flexível, tenta se ajustar a isso. Lembrando que existem situações que você não pode ser flexível, né? Que é com relação à ética, a normas, né? Se você não pode fazer fraude, senão você vai ter problemas com a justiça. Então, em situações de relação humana que eu estou falando. Então, desenvolver sua capacidade de negociação, você tem que ser um bom negociador. Mais na frente eu vou dar uma aula só sobre os tipos de negociação. Nós temos vários tipos de administração, de administrador que tem capacidades específicas de negociação. Administrar conflitos,
tratar a sua carreira como se ela fosse uma empresa. Então, vocês estão aqui no curso, vocês estão estudando, então vocês estão no terceiro período. Se vocês já tiverem em mente o que vocês querem, né, de especialização, já querem dermatologia, otorrinolaringologia, querem ser endocrinologista, gastroenterologista, então se você já sabe mais ou menos o que quer, no decorrer desses 6 anos de curso, né, que vocês têm, vocês vão começar a fazer trabalho científico na área que vocês querem, artigo, publicar, né? Vocês apresentam, podem também trabalhar na parte de extensão. Então vocês vão já trabalhando com isso, da área que vocês querem, para quando vocês já tiverem indo fazer a prova de residência, você já tem mais currículo do que quem no sexto período se ligou, eu quero fazer essa área. Então o outro já tem muito mais currículo do que você. Fica mais fácil de passar na prova de residência em relação à parte de currículo. Então, alguns desafios para a administração do futuro são as mudanças rápidas e inesperadas no mundo do negócio, né? Esse mundo nosso que a gente vive é contingente. Quem imaginaria que há um mês atrás a gente ia estar sofrendo com a pandemia? Tudo que a gente tinha programado na universidade mudou, o calendário mudou tudo. Então, esse mundo da gente, ele varia muito, muda muito rápido. Crescimento e expansão das organizações. Então, na medida que sua organização é pequena e começa a crescer, às vezes você não está tão adaptado ao crescimento dessa organização, você tem que se adaptar a isso. Atividades que exijam pessoas de competências de diversas especialidades. Então, na medida que a organização vai crescendo, ela vai precisar de pessoas em várias áreas. A parte de contabilidade, na parte do setor de pessoal, no setor de segurança, no setor de tecnologia, de TI. Então isso vai ter necessita de habilidades diferentes dentro da organização. Então, alguns dos desafios para a administração do futuro é o crescimento das organizações, a concorrência mais aguda, né, quanto o mercado, as pessoas começam a ficar com menos dinheiro, né? A gente vai ter que vender produtos mais baratos, o lucro vai diminuir, não acontece isso. Sofisticação da tecnologia, então as tecnologias começam a ficar, às vezes, mais necessárias, você vai ter que incorporar novas tecnologias na sua organização. Globalização da economia, internacionalização dos negócios, você vai trabalhar em exportação, importação, tá? Então, alguns desafios para a administração do futuro com relação à tecnologia, né? Nós temos novos softwares surgindo no mercado, você tem que trabalhar com isso dentro da área de vocês. E a tecnologia tem um papel fundamental, tanto no âmbito pessoal, né, como profissional das pessoas. Então, para você executar tarefas no dia a dia, trabalhar, você precisa da tecnologia. E a internet está presente no nosso dia a dia. E a gente não sabe como viver sem internet, né? Quando você está num lugar e não tem Wi-Fi, ou você começa a ficar angustiado, ou você sai de casa e esquece seu celular que tem internet. Parece que você perdeu uma parte do corpo, né? Você já não consegue viver sem a tecnologia. E essa tecnologia, ela vai gerar imediatismo nas decisões e um anseio por resposta rápida. Então, a gente da área de saúde, a gente vai atender um paciente, às vezes o paciente já chega com diagnóstico, com prognóstico, já diz qual remédio que ele quer que você prescreva. E às vezes a gente se sente coagido, porque em determinadas situações parece realmente que o paciente sabe mais do que a gente. Porque ele passou a noite, o dia ou 3 dias pesquisando sobre aquele tema, lendo artigo científico, e às vezes ele sabe mais do que a gente. Por isso que a gente tem que estar nesse conhecimento constante, lendo, relendo, vendo as novas tecnologias, as novas descobertas científicas, para não cair numa situação que o paciente sabe mais do que a gente, porque ele tem acesso, né, ao conhecimento. Então, estão disponíveis diversos softwares que controlam desde a agenda das marcações de consulta, enviam mensagens para SMS, WhatsApp, lembrando do paciente do agendamento. Então, a gente tem essa ferramenta a nosso favor quando a gente vai trabalhar na área de saúde. Lembrando que quando a gente trabalha na área de saúde, a gente tem aquele agendamento, né? A gente tem os programas
que a gente atende o paciente, já vê quais foram os exames que ele fez, tem todo o histórico do paciente, né, no programa. Mas às vezes a gente não se preocupa no pós-atendimento, né? Você atende o paciente, passa o medicamento, ou faz uma intervenção cirúrgica e não liga para o paciente 2, 3 dias depois para saber se ele está seguindo o que foi prescrito, se ele está bem, se não está tendo nenhuma intercorrência. Então é bom também esse pós-atendimento, que pode ser feito até por telemedicina, né? Que agora a tecnologia já está tão avançada, a gente está vendo os profissionais, por conta da Covid-19, não podendo atender, e eles estão trabalhando por telemedicina, né? Explicando, conversando com o paciente. Lógico que não pode fazer a prescrição do medicamento, tem uma série de limitações, mas é uma ferramenta que está sendo utilizada e bastante nesse tempo de isolamento social que a gente está vivendo. O smartphone também, né, é uma tecnologia que a gente usa muito, né? Inclusive eu estou fazendo a videoaula para vocês com o smartphone, né? Se não fosse o smartphone eu não conseguiria fazer isso. Então, revisando no módulo turbo, né, dessa aula, que foi o que eu falei, foi que o administrador, ele deve estar focado no futuro para poder preparar sua empresa, enfrentar novos desafios, novas tecnologias, novas condições sociais e culturais, né? Porque na medida que a sociedade vai evoluindo, o tempo vai passando, né? A sociedade vai evoluindo, tem necessidades diferentes, né? A cultura também vai mudando, então a gente tem que se adaptar a isso. Novos produtos e serviços, na medida que surge um novo produto, ele vai mudar, às vezes, nossa condição social, porque ele vai favorecer, né, uma determinada atividade e ele vai querer mais serviço, tá? Então, além disso, o administrador ele deve pensar globalmente, deve ver o mundo e agir localmente e atuar na empresa. Então, ele tem que entender o que está acontecendo e o que está acontecendo no mundo ele vai colocar no localzinho dele de trabalho. Ter um espírito empreendedor, aceitar desafios, assumir riscos, possuir um senso de conformismo sistemático e somente assim pode conduzir sua empresa para uma situação melhor. E aí eu vou passar uma tarefinha para vocês, tá? Relacionada ao conteúdo da próxima aula. Então eu quero que vocês pesquisem na internet, como eu disse para vocês, que vocês têm essa ferramenta de fácil acesso. A maioria de vocês tem smartphone, celular, vocês podem fazer isso. O computador também. Então eu quero que vocês pesquisem a diferença entre eficácia, eficiência e efetividade. E como isso, a gente pode colocar esses conceitos dentro da saúde, de medicamentos, um medicamento eficaz, eficiente, tá? Ou que tenha melhor efetividade, as políticas públicas de saúde, né? Políticas públicas rígidas. Professora, o que é uma política pública rígida? Rígida, eu não conheço esse nome. Então, a política pública rígida é aquela saudável, que ela é feita de maneira que realmente melhora as condições de vida daquela população. Isso é uma política pública rígida. Proatividade, sucesso profissional, empreendedorismo. Eu quero que vocês procurem o que é proatividade, o que é reatividade, o que é sucesso profissional, a parte subjetiva do sucesso profissional, alguns conceitos de empreendedorismo. Então vocês vão pesquisar na internet, vão redigir um texto e vão mandar para o meu e-mail. E com relação à liderança, vocês vão procurar também as teorias de liderança e dentro dessas teorias de liderança eles vão tratar de tipos de poder, né? Que é o poder legítimo, poder coercitivo, poder de especialização, poder carismático, poder de referência e poder de informação. Então vocês vão procurar isso na internet, vão ler. Se vocês não acharem na internet e vocês têm acesso a esse livro aqui, ó, do Montana, tá? Aí vocês têm tudo aqui nesse livrinho, tá bom? Livrinho não, esse livro grandinho. E também vão pesquisar a diferença da teoria genética e teoria dos traços de liderança. Então, qual a diferença entre a teoria genética e qual a diferença da teoria dos traços de liderança? E qual dessas teorias realmente vocês entendem que é o que vocês têm que dar mais ênfase? A certa é a teoria genética ou é a teoria dos traços de liderança? Ou porque uma está mais correta do que a outra? Eu quero que vocês também tenham esse conhecimento, essa diferença e entender o que realmente é mais válido. E as teorias de liderança eu vou tratar na próxima aula. Certo, gente? Por hoje é só, tá? Espero que vocês pesquisem, mandem para o meu e-mail.
Essa aula eu vou salvar no YouTube, vou mandar para chefe de turma de vocês e vou mandar também um e-mail da turma junto com o PDF dos slides. Porque eu sei que mesmo fazendo um zoom, né, eu disse para vocês fazerem um zoom para conseguir ver os slides, às vezes fica difícil, né? Então, se vocês quiserem estudar, vocês pegam o PDF que eu mandei para vocês imprimem e vão acompanhando a aula. Tchau, gente, até o nosso próximo encontro.